Oi pessoal, voltei, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aulinha de português? Hoje é um conteúdo que eu particularmente adoro. Na minha época de escola, era a parte de português que eu mais amava fazer. É muito legal e muito simples de entender. Hoje a gente vai aprender sobre sujeito e predicado. Predicado o quê? Onde? Como? Quem? É isso mesmo, são essas três perguntinhas que você tem que fazer. Onde, como e quem. Quando a gente faz essas três perguntinhas, a gente descobre o sujeito e o predicado em uma oração. Então vamos lá, eu vou te explicar o que é sujeito e predicado. É bem simples, mas antes a gente precisa lembrar um pouquinho de verbo. Você lembra o que é verbo? Verbos são palavras que indicam coisas diferentes. Ele pode indicar uma ação, por exemplo, o vaso caiu aqui. O verbo caiu é ação. Estado. Júlio está doente. É como Júlio está. E o verbo também indica um fenômeno da natureza. Você lembra? Por exemplo, relampejou a noite toda. O verbo é relampejou, vem de relampejar. Então, o verbo pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. São ações, tudo bem? Toda frase que tem um verbo nós chamamos de oração. E as orações representam as ações que foram realizadas. Vamos ler esse trechinho desse livro, olha só. Coraline girou a chave na porta. A chave girou com um cluque sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio soprava pela passagem. Muito bem. Agora vamos grifar os verbos. Girou. Tem também o verbo abriu e o verbo soprava. Tudo bem? Nós identificamos as ações. Agora nós vamos fazer duas perguntinhas para elas. Para quê? Para descobrir o que é sujeito e predicado. Quem fez a ação? A primeira foi Coraline. E a Coraline fez o quê? Girou a chave na porta. Quem fez a ação? A chave. A chave fez o quê? Girou com um clunque sonoro. Quem fez a ação? A porta. Ela fez o quê? Abriu-se completamente. Quem fez a ação? Um vento frio. E qual foi a ação? Soprava pela passagem. Viu só? Uma oração pode ter dois elementos principais: o sujeito e o predicado. Vamos entender na prática. Olha essa frase. Coraline girou a chave na porta. Quem girou a chave da porta? Coraline. Coraline, nesse caso, é o sujeito da ação. É quem realizou a ação, certo? Sujeito é quem faz a ação. E o que ela fez? Ela girou a chave na porta. Essa parte é o predicado. É a ação que foi realizada. No predicado, sempre vai ter o verbo. No caso, girou. Vocês perceberam que o verbo girou combina com o sujeito? Os dois estão na terceira pessoa do singular. É muito importante não esquecer disso. Um outro exemplo para você entender bem. As crianças resolveram brincar de astronauta. Primeira perguntinha que eu faço. Qual que é a ação aí? Resolveram. Quem resolveu fazer alguma coisa? As crianças, muito bem. As crianças é o sujeito da minha oração. E o que as crianças fizeram? Qual parte da minha frase diz o que elas fizeram? Resolveram brincar de astronauta. Essa parte que indica a ação que elas fizeram, o que elas realizaram, nós chamamos de predicado. Viram só? Quem faz a ação é o sujeito e a ação que esse sujeito realiza, o que esse sujeito faz, é o predicado. Entenderam? A oração é dividida em duas partes, o sujeito e o predicado. Para descobrir um e o outro, é só perguntar: quem fez a ação? O que essa pessoa fez? Assim eu consigo descobrir. Por exemplo, o macaco comeu 2 bananas. O macaco foi quem fez a ação e comeu 2 bananas foi o que ele fez. Viu só? Sujeito é quem faz e predicado é o que ele fez. Viram? Sujeito é quem realiza a ação, é quem faz a ação na minha frase. E a ação que foi feita, o que aconteceu na minha frase é um predicado. Por exemplo, na frase,
O menino chupou o sorvete. Essa é uma frase completa, certo? Como que eu faço para descobrir o sujeito dessa oração? Primeiro, eu tenho que identificar o verbo. Qual que é o verbo? O verbo é chupou. A ação de chupar o sorvete, não é? Então, a ação que foi realizada foi chupar o sorvete. Bom, para descobrir o sujeito, eu tenho que perguntar: quem realizou essa ação? Quem chupou o sorvete? O menino. Então, nessa frase, o menino é o meu sujeito. E qual é o predicado? Qual ação foi feita? Qual ação foi realizada? Chupou o sorvete. A ação de chupar o sorvete é o meu predicado. Então, eu separo a minha frase em duas partes. Primeiro vem o sujeito e depois o predicado. Professora, tem como o predicado vir antes do sujeito? Olha só, vou dar um exemplo. Correram assustadas todas as crianças. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o meu verbo, a minha ação. Nessa frase, qual que é o verbo? Correram, a ação de correr assustado, certo? Qual perguntinha que eu tenho que fazer para descobrir quem é o sujeito? Nesse caso, quem que correu assustado? A resposta é todas as crianças, certo? Então, todas as crianças é o meu sujeito e correram assustadas é o meu predicado. Perceberam? Não importa a posição na frase. O sujeito pode sim vir depois do predicado, mas o sujeito vai ser sempre aquele que realiza a ação, enquanto o predicado é todo o restinho da frase que mostra para mim qual foi a ação realizada. Tudo bem? Então agora a gente vai treinar um pouquinho lá no livro de português. Pega o seu livro e abre na página 265. Vamos lá? Eu vou explicar para vocês exercício por exercício. Hoje nós vamos fazer a página 265 e 266, combinado? Exercício 1. Leia a oração a seguir e observe o verbo destacado. Ah, uma coisa, você lembra a diferença entre oração e frase? Uma frase passa a se tornar uma oração quando ela tem um verbo, quando ela tem uma ação. Se naquela frase tem uma ação, ela passa a ser uma oração, tá bom? Então vai ser muito comum você ver agora no livro escrito: observe as orações, porque a oração indica uma frase com verbo, com ação, tá bom? Número 1. Leia a oração a seguir e observe o verbo destacado. A oração é assim: a galinha quer ruas cheias de minhoca. Letra A. Que ação é praticada nessa oração? Primeiro, qual que é o verbo que tem na oração? O verbo quer, certo? Qual que é a ação, então? A ação é querer a rua cheia de minhocas. Não é isso que a galinha quer? Muito bem. Letra B. Quem realiza a ação nessa oração? Ou seja, quem quer as ruas cheias de minhoca? A galinha. Viu só? Nós fizemos os 3 passos para identificar. Nós encontramos o verbo, nós descobrimos a ação e perguntamos quem realizou aquela ação. Assim a gente descobriu o sujeito e o predicado. O sujeito é a galinha e o predicado é quer as ruas cheias de minhoca. Viram só? Exercício 2. Leia esta oração e responda as questões. Senhor Arthur preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas. Letra A. Quem realiza a ação? Primeiro, qual que é a ação? Qual que é o verbo? Preparou. Quem preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas? O senhor Arthur. Então, o sujeito é senhor Arthur. Letra B. Que ação foi realizada? O que o senhor Arthur fez? Preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas. Viu só? Descobrimos o que foi feito e quem fez a ação. Virando a página 266. 3. Complete as orações acrescentando um sujeito. Dica: o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Lembra que nós vimos no verbo? O verbo sempre concorda com quem está fazendo a ação. Se eu falo cantei, eu estou falando de uma pessoa só, primeira pessoa. Se eu falo cantou, é terceira pessoa. Se eu falo cantamos, são várias pessoas juntas. Então eu tenho que observar o verbo e criar um sujeito. O sujeito que vocês quiserem. Por exemplo, a frase A tá assim:
tananã, chegaram antes da hora. Eu posso colocar assim, Thalita chegaram antes da hora? Não, porque o verbo chegaram está no plural. Eu tenho que colocar um sujeito que também esteja no plural. Posso colocar as meninas chegaram? Posso. Tenho que colocar um sujeito que combine com o verbo, tá bom? Vai fazer isso no exercício 3. Exercício 4. Aí, ao contrário, você vai criar o predicado. Você vai criar o restinho da frase que mostre a ação que o sujeito fez, tá bom? Crie um predicado para cada sujeito e forme orações. Não se esqueça de acrescentar o verbo. Se é uma oração, você tem que ter uma ação, tem que ter um verbo. O professor falou mais alto, tá bom? E assim por diante. E no 5, você vai criar o predicado olhando o desenho. Então, tem que ser uma ação que esteja relacionada com o desenho. Então, ó, o menino caminhou pela rua. O vaso caiu da mesa. Viu só? Eu tenho que olhar a imagem e fazer o predicado de acordo com essa imagem. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa, por favor, me chama lá na Agenda Edu, tá bom? Fiquem com Deus. Amo muito vocês, estou morrendo de saudade. Até a próxima aula. Um grande beijo.